depois de esperar muito tempo, chegou o grande dia. Pois depois de estudar tanto a minha rota, eu agora sei o meu destino. E esse destino é o épico. Bom, por onde começar? Pela primeira vez, eu fiquei muito feliz de ir por um lugar novo. Não tão novo, porque eu já conhecia a CCXP, era um lugar que eu queria ir faz muito tempo. É um lugar que, querendo ou não, eu acho que, cara, era sempre o meu sonho de ir. Há um tempo atrás, quando eu cheguei em São Paulo, enfim, eu sempre quis ir para a CCXP, mas aí me faltava oportunidade, tanto em questão de horário de trabalho, enfim, e não dava para eu ir, ou por financeiramente eu não consegui. Então, sempre foi uma coisa que foi meio atrasada, né? Sempre uma coisa que eu não conseguia fazer. Esse ano eu tava decidido aí. Simplesmente decidi ir. E foi uma das melhores escolhas que eu fiz esse ano, né? Além de criar conteúdo aqui também, foi uma das melhores decisões de eu ir pra CCXP, porque se eu não decidisse já no começo do ano, quando chegasse na metade do ano, talvez eu falaria, tá, esse ano também não dá de novo. E eu fui contra tudo aquilo que parecia impossível, sabe? Fui lá, comprei o ingresso no segundo lote, paguei uma notinha lá, tal, paguei à vista, juntei um dinheiro e paguei à vista o negócio. E pesquisei mais ou menos se batia as datas certinho com os dias que eu ia folgar e realmente batia o horário. E aí era coisa de eu ficar todo mês revisando, pô, será que vai bater o horário mesmo? Será que não vai acontecer nenhum imprevisto e vai dar errado? E acabou que deu certo, cara. Acabou que deu muito certo. Eu fiquei muito feliz, muito ansioso quando chegou o dia de eu ir e simplesmente durante eu fazendo o trajeto pro caminho, eu falei, cara, será que eu tô sonhando? Será que eu realmente vou pra CCXP? Porque era um negócio tão distante, tão longe da minha realidade, que, pô, mano, parecia uma coisa impossível de acontecer, sabe? Quando eu vi o prédio, cara, nossa, bateu uma emoção gigantesca. Bateu uma emoção gigantesca. E quando eu entrei, eu fiquei mais feliz ainda. Quando eu entrei naquele lugar, eu falei, cara, realmente, eu não tô sonhando e eu consegui chegar até aqui. Não sabia o caminho, não sabia de nada, vim de trem, fazendo baldeação, umas baldeação que eu nunca tinha feito e eu realmente cheguei lá. E, querendo ou não, foi o dia mais importante da minha vida, né? E, pô,
sensacional, sensacional. A primeira coisa que eu já vi de cara foi o stand da Nintendo, e do lado do stand da Nintendo já tinha o logo da CCXP, e de primeira eu já pensei em ir tirar foto ali no logo da CCXP antes que lotasse daquilo. Nem pensei em stand de marca e não sei o que, não, eu já fui logo pro logo da CCXP e fui tirar umas fotos, tirei as fotos aí e tal, pra marcar minha presença ali, né, e depois eu fui meio que dar uma explorada. Então, ali do lado do logo ainda tinha o palco Thunder, né, a entrada do palco Thunder, que era gigantesca também, onde eles entrevistam os atores e tal, e aí tem um palco todo planejado, todo bonito, mas aí no palco Thunder só foi no segundo dia da CCXP, na verdade foi no domingo, no último dia de CCXP que eu fui no palco Thunder. Tinha também o palco Omelete, que ficava do lado ali, que era meio que tipo assim, o palco Thunder era atrás do palco Omelete, então quando as pessoas faziam barulho lá no palco Thunder, dava pra ouvir as pessoas gritando e tal, e eu fiquei, caramba, mano, esse palco aí deve ser muito massa. E eu segui meio que pro trajeto ali pra ver algumas coisas dos stands ali pelo lado esquerdo, ali entrando, né, tem um mapa lá que eles divulgam, então do lado esquerdo eu entrei ali pro stand da Nintendo e fui vendo algumas coisas que estavam tendo ali, e aí mais pra frente eu vi uma loja do Funko Pop ali, né, a Funko tava lá, tinha Crunchyroll também, tinha a parte ali da Paramount, né, que era tipo meio que uma cabana, super bonito o stand da Paramount. Tem o do Crunchyroll lá que eu falei, que tava super bonito também, meio que cheio de balões. E, mano, tava super bonito, meio laranja. Mano, eu tirei uma foto tão bonita daquele Crunchyroll que dá pra fazer até um pôster, um wallpaper no computador, cara, de tão bonito que tava. Bom, mais pra frente, depois, né, depois dessa parte da Crunchyroll, do Paramount, eu segui no pavilhão. O pavilhão tem várias letras lá, dizendo o que é e tal. E eu vi o Artistic Valley, né, que é uma parte ali onde tem vários artistas, ilustradores, tanto de quadrinhos quanto artistas que fazem algumas artes para outros estúdios e tal, ou até HQs ou capas, enfim, e que eu achei muito bonito, tá? Tem uns artistas muito bons lá, se eu não me engano o Ryan Small tava lá também, e cara, esse cara é sensacional, eu gosto muito das artes dele. Depois eu vi uma parte ali que tinha do Banco do Brasil, que tinha vários tipos de gincana, era super grande o stand deles lá do Banco do Brasil, que é uma das patrocinadoras aí do Omelete / CCXP, super grande lá, e assim, o ambiente é enorme, então tinha muita coisa pra eu ver ainda. Então eu fui lá no final do pavilhão, e no final lá do pavilhão tinha uma árvore gigantesca, meio que uma árvore encantada, sabe? Com um mural assim de alguns desenhos bem orientais, eu achei super lindo aquele ambiente, né? E logo atrás tinha um palco onde ia ter algumas disputas de cosplay, e que eu achei muito legal mesmo. Eu não cheguei a tirar foto nem nada da parte do cosplay, mas da árvore eu te fiz uma gravação que ficou muito bonita, eu achei muito bonito aquele local. E depois tinha o Magic Market, né, que é um ambiente onde era mais uma pegada medieval, tinha algumas lojinhas lá que eles vendiam alguns brindes, alguns chaveiros e algumas até coisas tipo relíquias, como brinquedos mesmo em caixa fechada, ou até cards, né, que eles estavam vendendo cards lá também, seja de Pokémon, seja de Warcraft, enfim, tinha várias coisas pra vender lá, e tinha meio que uma feira medieval, né, imitando meio que uma feira medieval, e que eu achei super legal, né, tinha até uma banda, acho que era de rock lá, que era meio com uma característica medieval, e tinha até uma rainha má lá, enfim, era super divertido aquilo lá, eu achei muito legal. Eu não fiquei muito lá, fui para uns outros stands porque eu queria explorar mais o ambiente, mas eu achei super diferente e super divertido também. Depois de sair do stand do Magic Market, eu fui pro stand da Team Liquid. Na verdade eu tava passando pelo stand da Team Liquid, quando do nada eu vejo o FRTT, que é um streamer de Valorant que eu acompanho, e o cara tava simplesmente tirando fotos, pô, lá. Então eu falei, pô, por que não tirar uma foto com o FRTT, né? Enfim, eu acabei tirando foto com o FRTT, e também eu tirei foto com as outras duas meninas do Team Liquid, que é
A Mil e a Babi, né, que são algumas streamers ali do Team Liquid, né, eles têm esses negócios de streamar os jogos e tal, então achei muito legal tirar foto com eles. E também eu encontrei com o Miguel Loquia, que também faz conteúdo sobre cultura pop, fala sobre quadrinhos, fala sobre alguns outros assuntos sobre cinema e tal. Então, pô, gostei demais de encontrar essas pessoas lá. Eu queria ter encontrado mais pessoas lá, porém, os momentos que eles passavam no pavilhão, eu não estava. Sério, eu tava, tipo, do outro lado do pavilhão, e quando eu olhava os stories, assim, deles, eles estavam em outra parte lá. Aí eu corria pra uma parte e não conseguia encontrar com eles, sabe? Então, pô, foi bem difícil encontrar gente assim, que eu conhecia, né, desse meio da cultura pop, mas esses foram os únicos que eu tirei foto e eu queria ter tido mais oportunidade para ter tirado foto com outras pessoas. Eu também vi a loja da Panini Comics, né, que, cara, a loja da Panini tava linda, linda demais. Bastante grande assim e tal, só que a fila tava enorme, você não tá ligado? Tava enorme, papo de, pô, meia hora as pessoas ficarem lá vendo quadrinhos e tal, e nisso demora pra caramba, né, pra você pegar fila e tal, e a maioria das coisas estavam assim lá, né, então a loja da Panini não era a única que tava assim. E aí do lado da loja da Panini tinha a parte ali do stand da Seara também, que tinha algumas ativações ali pra tirar foto e tal, algumas pessoas estavam lá pra tirar foto também, como subcelebridades e tal. Tinha uma parceria com a Stranger Things também, assim como a loja da Bic, se eu não me engano, também tinha uma parceria do Stranger Things lá. Então o Stranger Things estava presente ali, né, uma produção da Netflix, então meio que estava presente. E também tinha o stand do Chaves, né, o do X-Perito, que era uma homenagem para ele, onde tinha um pouco mais ou menos um estúdio ali da vila ali onde o Chaves morava, tem um barril, tem a porta da Bruxa dos 51 e tal. Então, assim, foi muito legal. Tinha uma outra parte ali que parecia uma estátua do Seu Madruga também, como pirata. Então era uma super homenagem ao X-Perito ali, e sobre as produções dele, que eu achei fantástico. Também tirei uma fotaço lá, que tá lá no meu Instagram, que, cara, pô, o que eu tirei de foto nesse evento foi brincadeira. Além do mais, perdi a maioria das fotos, porque eu acho que fui fazer uma transferência e acabei perdendo algumas fotos, cara. Eu fiquei muito triste, então pode ser que não tenha tantas fotos assim mais, mas, cara, eu tirei muita foto lá. E depois de chegar no final do pavilhão ali, né, eu comecei a ver depois, voltando, né, dando a volta, eu comecei a ver mais lojas, né. Então aí eu vi loja de colecionáveis, por exemplo, de brinquedos que estavam na caixa ainda, brinquedos que fazia muito tempo que já tinham sido lançados, estátuas, né, tem uma estátua do Alien lá, tem umas coisas da Marvel, que tinha a manopla do Thanos, tem umas partes da DC lá dos vilões, e até tinha uma estátua do Harry Potter segurando a vassoura dele. Pô, achei maneiríssima aquela loja. Mais pra frente também tinha a Piticas, que é uma das lojas aí que é mais conhecida aqui em São Paulo sobre questão de vestimentas nerd, cultura nerd, essas coisas. Pô, você sempre vê a Piticas aí em algumas partes aí de São Paulo, e até em shoppings, né? Em shoppings, às vezes, ela tem até lojas assim completas que são sensacionais também, mas a Piticas estava lá. E também tinha o Geral Geek, que tinha vários funcos de vários personagens diferentes, como animes. Cara, tinha tudo lá. Tinha tudo, muita coisa pra ver. Então eu dei uma olhada lá, não tirei muitas fotos dentro das lojas, porque, cara, ficar tirando foto lá dentro da loja, e às vezes muitas pessoas passam por lá, eu não tive tempo de fazer esse tipo de coisa, gravação de loja. Então, sempre quando eu entrava numa loja, era pra eu observar, tinha algumas coisas que, pô, não precisa gravar, né? Aí, então, eu fui explorando essas lojas aí, vendo roupas e tal. Não comprei muitas coisas na CCXP também, porque, assim, o preço é muito salgado, sabe? Eu comprei alguns pins pra mim, né? Eu comprei uns pins do Superman, um pin da CCXP e um do Omelete, né? Que eu achei legalzinho também. E só isso saiu meio carinho já. Mas enfim, logo à frente depois tinha o stand da NBA também, que
eu achei super legal. Tinha uma que você, de um lado, né, tinha uma que você tinha o prêmio lá da NBA, tinha um hall lá onde tinha vários itens aí de vários jogadores diferentes, e tinha um que você tinha que acertar uma cesta lá e você tinha 3 chances e tal. Mano, super legal aquele stand da NBA. E do outro lado dela, né, porque às vezes os stands tem os dois lados, eles tinham meio que duas quadras com o garrafão ali, né, só o garrafão, pra fazer vários desafios diferentes, e você tinha que entrar numa fila enorme também. Ó, tudo que for stand aí, tinha que entrar numa fila. Era um monte de pessoa, né? Muita gente, então, pô, tinha que entrar numa fila. E depois desse stand da NBA, tinha também o stand da Amazon Prime, que, cara, a Amazon Prime investiu muito bem. Tanto a Amazon quanto a Warner, mas a Amazon Prime tava com uma parte do cenário do Fallout lá também, tava com uma parte do cenário do Spider-Man Noir, então era mais ou menos esses dois conteúdos que eles tinham. O do Fallout tinha, se eu não me engano, 2 ativações ali, uma que você tirava foto, na verdade as duas que você tirava foto, né, das 2 ativações do Fallout, e tinha uma que era do Spider-Man Noir, que era você entrar num prédio ali e tal, e tinha uns jornais, enfim, eu achei super legal a estética deles ali, do stand. Mais pra frente tinha o stand da HBO Max e da Warner Bros, né, mas da HBO Max era praticamente as coisas de Derry, né, de It, Bem-vindos a Derry. Então no começo tinha o lenhador ali, a estátua do lenhador com Bem-vindos a Derry, e aí mais pra frente tinha as lojinhas que levavam até o cinema de Derry, que eu achei super legal, muito legal mesmo, bem feito. E aí do outro lado ali tinha o stand da Warner, que já começava com a loja oficial dela, lógico, né, que eu passei lá também, achei super legal as coisas que tem lá, tem uns camisetas, tem garrafa temática também, tem umas camisetas de futebol que eles tinham anunciado lá também, dos Looney Tunes, do Harry Potter, do Superman, que eu achei super legal também. Enfim, mas lógico que é aquele preço meio salgadinho, lógico. E mais pra frente ali na parte da Warner ali, tinha o stand do Mortal Kombat, né, tinha uma ativação do Mortal Kombat onde você tirava foto com alguns itens dos personagens ali, e eu achei super legal aquilo. E lógico, tinha uma outra fila pra pegar, e também tinha a parte ali uma ativação da noiva, que também tinha uma outra fila pra você pegar ali, junto com a maior ativação deles ali, que era do Supergirl, que tinha o traje da Supergirl exibido lá, e eu achei muito legal o traje da Supergirl lá, era meio que tipo assim um bar, e nesse bar tinha várias outras coisas pra você fazer, tinha uma parte lá que você autografava assim a parede e tal. Pô, bem legal, tá? A Warner caprichou muito bem nesse stand dela. E aí, dando uma volta no pavilhão central, né? Que aí eu vim da esquerda, dei a volta, vim pela direita e no final eu terminei pela do meio. Eu vi o outro lado ali a parte do stand da Warner, aí dava pra ver a entrada onde era a ativação da noiva do filme deles. E mais pra frente tinha a ativação do It, Bem-vindos a Derry, que mostrava a parte da frente do cinema. E um pouco mais pra frente mostrava a casa mal assombrada lá do It, do Pennywise, né, onde o Pennywise tem o poço lá, onde ele se esconde e tal, então dava pra você tirar uma foto lá na frente da casa também, e eu achei isso super legal. Também mais pra frente tinha a outra parte ali do stand da Amazon do Spider-Man Noir, né, que mostrava uma outra parte do prédio, e aí mostrava a outra ativação do Fallout, né, que ficava do lado ali do prédio do Spider-Man Noir, que era meio que tipo assim um lixão ali e tal, com várias sucatas, enfim, muito legal também pra você tirar foto. E na frente assim era o castelo de The Boys, né, da Amazon Prime, e que sinceramente eu não cheguei a ver por dentro. Eu vi em vídeos aí que as pessoas fizeram lá dentro, mas não mostrava muito do que era o stand lá dentro pra gente que vê de fora, então eu não cheguei até a me interessar pra ir lá, então pô, só vi por vídeo mesmo. Indo um pouco mais pra frente, eu cheguei a ver o stand da Red Bull, que cara, tava lindo demais, tá? Tinha uns jogos pra testar lá, jogos de Fórmula 1 que eles davam pra você colocar, você ficava na cadeira lá e tal, meio que um simulador, e eu achei isso muito massa. Você pegava uma outra fila lá também pra fazer esse simulador lá, e aí tinha um carro de exibição da Fórmula 1 da equipe do Red Bull, e cara, que carro sensacional, cara. Pô, um carro de Fórmula 1 na minha frente ali, eu fiquei apaixonado. Além disso, tinha um outro carro de Fórmula 1 no estande do Mercado Livre, que era da Apex GP,
tá? Do filme Fórmula 1, que, cara, simplesmente, de verdade, era mais bonito do que o carro da Red Bull, porque o da Red Bull é um pouco mais fosco e tal, mas o da Apex GP, cara, que carro lindo, mano, era muito lindo mesmo, com umas detalhes dourado, e aí tinha Apex GP lá em algumas linhas bem destacadas, cara, muito bonito mesmo o carro. E depois eu já fui pra um lugar que eu queria muito ir ver, que era a Iron Studios, que, cara, que lugar maravilhoso pra mim. Olha, eu gosto muito de colecionáveis, né? Tipo, tenho esse Superman aqui e eu gosto muito de colecionar estátuas, tá? Eu tenho uns Funko Pops aqui do Superman também. Então, cara, tudo que for colecionáveis, assim, eu gosto bastante. E, cara, o que tinha de colecionáveis lá é brincadeira. Tinha um do Quarteto Fantástico, que é um colecionável diferente, mas com a cabeça maior e tal, enfim. E do Quarteto Fantástico, que eu achei super lindo, muito legal. E depois eu já vi um do Deadpool e Wolverine que era bizarro de detalhista que era aquela estátua deles, mano. Cara, eu fiquei apaixonado, mano. É detalhes por detalhes, sabe? Dá vontade de levar embora. Só que também é super caro mesmo. É tipo um carro. Do outro lado, né, tinha várias estantes com vários colecionáveis. Do outro lado ali da parte do Deadpool e Wolverine, tinha um Darth Vader com um Obi-Wan ali. Cara, que Darth Vader foda. Nossa, esse Darth Vader roubou a cena pra mim ali também. É um dos que roubaram a cena, porque, cara, era tanto detalhe, sabe, na roupa, no traje dele, meio que queimado, sabe? Nossa, muito lindo mesmo. E seguindo a sequência, tinha as estátuas dos X-Men também. Tinha uma do Wolverine lutando contra o Hulk. Tinha uma do Pera, sabe, preparando algumas poções. Tinha vários outros X-Men também. Tinha um Loki lá no meio, que eu achei super legal também, bem detalhista dele sentado no trono. Tinha um da Mística, que era super bonito também. E tem um do Arcanjo também no final, assim, da sequência, que era super bonito também, com as asas todas pratas, sabe? Cara, que coisa linda, mano, que coisa magnífica. Eu tirei foto também de alguns pequenos também, teve alguns pequenos que eu vi lá, que era super detalhistas também. Tinha um que era o Obi-Wan e o Anakin lutando na cena lá da Vingança do Sith, né? Os dois lutando meio que numa prancha de metal. Tinha uma que era ali pelo Surfista Prateado, que era super bonito também, do Surfista Prateado. Tinha um que era do Batman Absoluto agora, né? Que era super bonito também, um do Superman. E aí tinha um da Ripley, que era do Alien 3, que é o Alien assim em cima dela, e é o Ripley meio que de olho fechado. Cara, essa estátua é muito detalhe, cara, é muito detalhe, é super bonita, gostei demais dela. E logo em seguida eu já gravei também a vilã de Avatar, né, Fogo e Cinzas, vários detalhes também, achei super bonita também, cara, meio imponente, sabe, com o arco e flecha dela, cara, que coisa linda, olha, só tinha coisa linda esse stand aí da Iron Studios, que eu achei sensacional. Tirei fotos de algumas outras art figures, né, também, como o Superman com o Krypton, né, o Superman do James Gunn, que eu achei super bonito também. Tinha um Superman que era um pouco mais puxado pro realista, né, um pouco maior também, que eu achei super bonito também. Tinha um Batman, meio que um Batman mais clássico, sabe, pô, do ano 1, se eu não me engano, que eu achei legal. Tinha um do Wiki, também, do Cavaleiro de Fênix, cara, aquele lá era muito bonito, sabe? Com a Fênix em chamas, assim, ele na pose dele, cara, que lindo aquela lá, que lindo. Então, assim, só tinha arte boa. Ah, sem contar que, eu não cheguei a comentar, mas tinha um Wolverine lá, que é meio que ele no experimento da arma X, e aí tinha alguns detalhes das bolhas da água, assim, dele debaixo, meio que se fosse ele debaixo d'água, e ele, tipo, meio com as garras de fora. Cara, lindo também. Super detalhista aquela estátua, cara, achei super bonito também. Então, assim, não tinha estátua ruim ali, sabe?
tinha uma também do Hellboy. Cara, tinha muitas coisas lá sensacionais que eu gostei muito. E logo depois de ver tudo isso que eu vi da Iron Studios, né, eu também vi um cosplay do Robocop que, meus amigos, cara, ele tava muito fiel ao Robocop, sabe? Cada detalhe e tal, tinha até umas pessoas pra tirar foto ali, eu comecei a filmar ele de ângulos diferentes e tal, pô, o cara dando água na boca dele e tal, e ele, né, tirando foto com o pessoal. Poxa, mano, aquele cosplay ali pra mim foi quase um dos melhores. Tinha outros cosplays também que eu achava legal pra caramba, que eu vi assim, passeando pelo pavilhão, mas esse do Robocop me pegou bastante, tá? Que cosplay da hora, cara. Bom, depois dessa parte aí de eu ver o cosplay e tal, visitar alguns stands, eu já fui direto pro palco Omelete, porque lá no palco Omelete iriam ter as entrevistas com alguns atores e diretores e tal, de alguns filmes, e o primeiro que eu vi foi do Timothée Chalamet, promovendo aí o novo filme dele, que é o Marty Supreme, que, cara, parece ser um filme muito interessante. O Timothée Chalamet, cara, ele entra no palco e ele começa a se soltar de verdade, cara. O cara, ele simplesmente gosta do ambiente do Brasil na CCXP. A entrevista dele foi muito boa, eu gostei sobre o que ele falou sobre o filme, que ele gostou muito de fazer. O diretor falou também algumas coisas sobre o filme, que o papel do Timothée Chalamet, ele realmente interpreta o personagem ali, sabe? Então eu achei muito interessante e tô muito ansioso pra ver o que vai vir desse filme do Marty Supreme, né? E logo depois veio o elenco também de Fallout, que eu achei super carismático, tá? Eu não vi a primeira temporada de Fallout e agora o Prime Video tá soltando os episódios da segunda. Então, cara, eu acho que eu fiquei mais interessado ainda em ver essa série da Amazon Prime. Então vou conferir depois, mas eu gostei muito do elenco, eles parecem ser muito legais. Eles também sentiram total o ambiente do Brasil aqui na CCXP. Sensacional, cara, muito bom mesmo. Logo depois também veio uma parte do elenco de O Agente Secreto, aí que tá concorrendo a algumas indicações ao Globo de Ouro, né? O Wagner Moura tá como um do Globo de Ouro de melhor ator, enfim, e também ao Oscar, né? De novo aí a gente tá concorrendo ao Oscar de melhor filme estrangeiro com O Agente Secreto, que tá bombando aí, cara. Então veio aí algumas pessoas do elenco principal, né? Como a Alice Carvalho, que interpreta a Fátima no filme do Agente Secreto. O Gabriel Leone como o Bob, né? Que faz tipo meio que um marginal, enfim, um caçador de recompensas. E também temos a Tânia Maria como Dona Sebastiana, que é uma coisa que rouba a cena, cara. A carisma dela é sensacional. Ela já é carismática ali no palco, imagina no filme do Agente Secreto.
Dona Tânia, a senhora tinha feito o Bacurau, roubou a cena em Bacurau, e aí o Kleber Mendonça Filho achou que poderia colocar a senhora para interpretar a Dona Sebastiana, porque ia roubar a cena de novo, é isso, né? A ideia é dar um salto lá em cima, para o brilho do filme da senhora. Pois é, a idade não tem validade não. A idade não tem validade. Comecei com 72 anos, estou com 78. E desde 72 não parei mais não. Já participei de 6 filmes. Tá certíssima. Detalhe, eu não assisti o Agente Secreto ainda, então eu tô muito ansioso para ver esse filme, porque esse filme tá sendo muito bem elogiado e pelas nossas indicações a prêmios aí, pô, então o filme tá lá em cima. Então eles falaram sobre algumas coisas ali, sobre o filme, sobre o quão importante esse filme é, né, sobre o quão destaque ele tá ganhando, e sobre algumas coisas que ele representa também, tanto pra Alice também, que a Alice falou sobre muitas coisas da vida dela e que esse filme é uma das conquistas dela que ela pretende ainda continuar nessa parte de atuação e que pra ela esse filme é especial. Na verdade é um filme que ela nem estava colocada no roteiro no começo e depois apareceu a oportunidade pra ela aparecer, enfim, é uma história sensacional pra Alice aí, então é um filme muito especial e eu gostei muito de ver eles no painel aí da CCXP. E depois desse primeiro dia de evento de CCXP, eu tive que voltar pra casa, tinha dado umas 8 horas, 8h30 mais ou menos, e eu já tinha que ir embora, porque minha casa fica bem longe da CCXP, então aqui eu fui chegar em casa, eram umas 11 horas, sendo que eu saí 8 horas de lá, então eu cheguei aqui em casa 11 horas da noite, e no outro dia eu já tinha que ir trabalhar, pro no domingo eu ir de novo pro segundo dia da CCXP. Bom, depois do primeiro dia, né, de CCXP, e eu explorar tudo, explorar os stands, ver algumas coisas dos estúdios e tal, eu queria muito participar de algumas ativações. E as que eu mais queria participar, eu não consegui. Era da Amazon Prime, né, que eu tava tentando ir em alguma das ativações, tinha os horários que você tinha que marcar, você tinha que entrar numa fila lá pra você fazer o seu login, né, se você fosse assinante Prime, você poderia participar das ativações, e eu sou um assinante Prime, e fui lá na ativação, coloquei o meu e-mail, tudo certinho, pá, só que sempre quando eu atualizava o aplicativo, dava como esgotado, nunca tinha um horário pra eu ir, então aí isso me desanimou um pouco, então eu fui nas ativações da Warner, né, pra ver se tinha alguma coisa, da HBO Max também, eu fui pra ver se tinha como entrar, e logo de cara, eu já perguntei pra mulher se tinha como, ela falou que todos os horários estavam já preenchidos, e tinha uma fila de 4 horas já aguardando, e eu fiquei, cara, não vai ser hoje que eu vou, e
nenhuma dessas ativações. Eu fui na da Warner, que tinha o Mortal Kombat, a Noiva e a Supergirl. O Mortal Kombat nem tanto, mas o da Supergirl eu queria ir pra ver um pouco lá daquele cenário lá que eles tinham construído, e não consegui de novo. Tava esgotado, sempre quando eu atualizava o aplicativo tava esgotado. Então eu segui na minha fé que eu não posso só ficar esperando aqui, entendeu? Tinha umas outras ativações pra eu ir, só que, cara, a fila da Panini, que, por exemplo, tava um pouco grande no primeiro dia lá que eu fui, já tava enorme nesse segundo dia aqui de CCXP. Então, tipo assim, duplicou as filas. Então, o que eu encontrei pra ir ver, que eu queria ir ver muito, é o Palco Thunder, né? Então, eu fui direto pro Palco Thunder e fui ver o que ia ter lá. Ia ter vários painéis diferentes. Pô, eu não vou ficar aqui fazendo nada, né? Vou querer ir nos painéis. E eu fui ver os painéis do Palco Thunder. E um dos primeiros painéis que teve lá no Palco Thunder foi o painel da nova animação da Ladybug, né? Que, pra quem não conhece, Ladybug começou com uma série bem pequena ali no canal do Gloob, né? Que é uma parte ali da emissora da Globo. E também tem no Globo TV, que é o streamings dele. É uma animação super legal, né? A minha irmã assistia essa animação do Ladybug. E agora eles lançaram uma nova animação spin-off, que eu achei super legal. Tem uma pegada muito de anime, né? A ilustração e tal. Uma ilustração em 2D e tal. Então, pô, achei super legal. E eles exibiram lá a animação completa pra nós, né? O filme completo. E eu achei super legal mesmo. Eu acho que essa franquia, né? De produções da Ladybug, eu acho que vai muito mais longe, né? Antes era só uma coisa de Paris. Agora eles colocaram outros heróis ali na história. Então, eu achei super divertido, super legal. E, pô, fiquei muito interessado em ver mais sobre isso, né? E logo em seguida veio um painel de Primal, que é uma série da HBO Max, né? Que é do mesmo criador artístico aí, diretor artístico no caso, né? De Samurai Jack e Dexter, o laboratório de Dexter lá. Eu achava muito legal quando eu era criança, assistir aquele desenho e tal. O Samurai Jack também é um desenho muito bonito também. E ele fazia algumas produções ali do Cartoon Network, né? E agora ele tá com essa nova série do Primal, né? Da HBO Max, que, se eu não me engano, tá na sua terceira temporada. Então, pô, já é uma série aí que já tá há um tempo no HBO Max. E ele falando sobre a série, sobre os conceitos, sobre a animação deles ali, eu achei super legal, super bonita também a animação. Então, pô, eu fiquei muito interessado em ver essa série também. Bom, logo depois desse painel de Primal, né, da HBO Max, vem uma homenagem a um dos maiores atores de 2025, que foi o Selton Mello, né, que, cara, é um cara que é um ponto fora da curva, né, o cara é diferente em tudo que ele fez nas produções dele, né. Se eu não fosse comprometida, eu não resistia, gadinho. Com essa festa aí vai ser feito em entrega do Oscar? O que você sabe de Oscar, seu pivete? Meu nome é Johnny, meu nome é João. E logo depois dessa homenagem que fizeram pra ele, sobre as produções que ele já fez e tal, veio também uma homenagem sobre Ainda Estou Aqui, né, que é o filme que ele fez junto com a Fernanda, e, cara, lindo também. Essa homenagem a CCXP fez pra ele, tem um coração ali que ele se emociona até quando ele tava assistindo lá e tal, mostrou ele se emocionando.
Até o Wagner Moura lá falou com ele, só que a gente não podia gravar essa parte do Wagner Moura, mas o Wagner Moura mandou uma mensagem pra ele também, e eu achei super lindo. Toda essa parte aí do Selton Mello sobre a história dele, ele falando sobre a história dele, me emociona, tá? É um cara que veio de um lugar que, pô, parecia impossível, e ele fala até um pouco sobre isso no livro dele, né? Esse é o livro que eles distribuíram lá pra gente, e tô curioso pra ler esse livro, pra ver sobre mais um pouco da história desse cara. Bom, logo em seguida, teve o painel também de Anaconda, que o Selton Mello está também, né? O Selton Mello, depois da homenagem que ele recebeu, ele também abriu o painel de Anaconda, falou sobre um pouco do filme e sobre como que foi trabalhar com o Jack Black e o Paul Rudd, né? Que estão nesse filme, e ele gostou demais, ele se divertiu demais. Ele falou que é uma coisa muito diferente, né? Do que ele estava acostumado, mas que é um filme que mistura um pouco de humor, um pouco de ação também, algumas partes, mas é muito um filme mais voltado pro humor, que é uma coisa que ele gosta de fazer, né? Junto com o Jack Black e o Paul Rudd também, que gosta desse tipo de humor, então os caras, assim, se entendeu total. Sem contar que o Selton Mello fala que o Paul Rudd e o Jack Black se divertiu com o Selton Mello lá, né? Os três se deram super bem no elenco. Eu fiquei muito animado para o filme da Anaconda. Mostraram alguns trechos lá do filme pra gente, algumas partes de gravações e tal, que a gente não pôde gravar também, né? Lógico. Mas, enfim, a gente foi lá, viu algumas cenas e eu gostei do que eu vi. Achei legal e fiquei interessado em assistir esse novo filme de Anaconda. Bom, depois desse painel aí do Selton Mello, né, veio o painel da Globoplay aí, falando sobre algum dos projetos que eles estão aí pra lançar no ano de 2026. Tem uns que é muito mais pro TikTok, que é uma coisa totalmente diferente que eu não tinha visto. Eles se chamam de novelinha, então vai ter uma mini storyzinha lá em 1 minuto, que eu achei super diferente. Eu nunca tinha visto isso, né? Não vi nenhuma emissora fazendo isso, então a Globo, né, vai começar a lançar essas novelinhas aí no TikTok e nas redes sociais, enfim. Eu achei super diferente. E sobre outras séries também, que são um grande orçamento também. Tem uma que eles falaram que é sobre o Carl Raymond, né? Que é ele sendo meio que um cara ali do futebol e tal, um empresário, e ele fica nesse mundo do futebol e ao mesmo tempo ele tem que lidar com a vida real dele e tal. E tem um outro que é sobre uma coisa mais médica, né? Tipo um Grey's Anatomy ali e tal, só que uma série mais puxada pra um sério, realista, meio fazendo um pouco do que o Sob Pressão, né? Que é uma série brasileira também fez na Globo ali. Então, pô, achei super interessante esses projetos que eles apresentaram. Com muito barulho, logo em seguida veio o painel da Catherine Newton, né, que é uma atriz que fez algumas produções famosas aí, principalmente uma produção aí que é famosíssima. Sabe qual que é? Homem-Formiga e Vespa Quantumania. Esse filme que, cara, foi o que foi. E ela faz a Cat, né, que é filha do Scott Lang, né, do Homem-Formiga, pra quem não lembra. E, pô, ela é uma atriz super carismática também. Eu achei ela super legal. Uma pena que ela caiu naquele filme lá, mas ela é uma atriz super carismática. E ela falou sobre os projetos futuros dela, né, principalmente de um projeto aí que é O Casamento Sangrento, né, A Viúva, que é uma continuação do Casamento Sangrento, que eu não assisti também, tá? Não tive, eu acho que, muito interesse em assistir, mas ela tá nesse novo filme sequência. E ela fez também Freak, se eu não me engano, que ela troca de corpo com um serial killer e tal, que eu achei super interessante também. Também não assisti, então fica aí pra eu assistir mais duas produções. Então,
cara, eu achei ela uma atriz super carismática, teve o painel dela ali, sabe? Pô, muito legal. Se eu não me engano, ela também fez uma série aí do Supernatural. Agora eu não lembro se é o spin-off, né? Ou é a série principal, mas ela participou ali de alguma coisa da série de Supernatural. E pra fechar com chave de ouro, teve It, Bem-vindos a Derek, cara. Que abertura sensacional desse painel, cara. Olha, foi uma abertura muito boa. Logo depois dessa abertura sensacional de It, Bem-vindos a Derry, cara, veio depois o anúncio do elenco que veio ali, né, que foi o Andy Muschietti, né, e a irmã dele também, que tá produzindo aí a série, dirigindo e produzindo, né, e também teve o Chris Chuck, que faz o Dick Halloran, né, o Dick Halloran é o personagem que também é de Iluminado, e que ele é bem importante nessa história do It, Bem-vindos a Derry, e também o Rudy Mancuso, que interpreta o Capitão Pauli, né? E que ele, pra quem não sabe, ele é namorado da Camila Mendes. E os dois têm nacionalidade brasileira. Então os dois são do Brasil também. Ou seja, eles falam português e tal. E ainda, ele até, na hora, lá teve uma hora que ele xingou o diretor Andy Muschietti porque ele matou o personagem dele em uma dos episódios lá e tal. Pô, achei super engraçado. Ele é super carismático. Achei muito legal. É muito legal ver que, pô, existe uma coisa do Brasil ali no exterior e tal, nas gravações, enfim, temos um brasileiro em It, Bem-vindos a Derry. E depois de ter acontecido esse painel sensacional de It, Bem-vindos a Derry e tal, e de tudo isso da CCXP, eu fui pra casa e quando eu cheguei em casa, cara, eu fiquei feliz, eu me senti bem, foi uma das experiências que eu mais gostei. Eu acho que algumas pessoas criticaram algumas coisas da CCXP e tal, e realmente, algumas coisas tem que ser melhor e tal, que nem, pô, eu não consegui participar dos stands porque, óbvio, é muita gente e tal, só que, cara, tem algumas coisas ali que dá pra organizar melhor, e eu creio que eles vão organizar melhor, só que, cara, pra uma das maiores experiências que eu tive, essa, cara, foi sensacional. Acho que foi uma CCXP legal de ir. Eu gostei muito da minha experiência lá. Teve momentos muito bons ali dentro. Então é uma coisa que eu vou guardar pra mim. E espero que no ano de 2026 eu vá também pra CCXP. Então, cara, foi sensacional. Muito sensacional. Agora eu vou mostrar os brindes que eu ganhei aqui, né? Esse aqui é o livro do Selton Mello, né? Que eu já tinha mostrado, né? Falando sobre um pouco da infância dele e tal. Sobre a vida dele, né? Tem também as minhas credenciais do Solo Level, né? Que é do Crunchyroll aqui, ó. São muito bonitas. Cê é louco, eu gosto tanto delas. Muito bonita, né? Muito legal também. E aí tem uns balãozinhos aqui do Primal, né? Ó, da produção da HBO Max, que é muito legal também. E aí tem o balãozinho aqui também de Anaconda, né? Pô, você já olha aqui, tem um negócio aqui que imita meio que uma cobra e tal. Pô, super legal. E aqui, no final do painel de It, Bem-vindos a Derry, eu ganhei a sacola, né, ó. Sacola aqui, bonitaça também, tá? A arte muito super bonita, tá? Aí do outro lado aqui tem o It, Bem-vindos a Derry. Pô, super legal, da HBO Max. E aqui o pôster do It, Bem-vindos a Derry, que também é sensacional, tá? Muito bonito. Eu gostei muito desse pôster, tá? Gostei muito desse pôster ainda. Vou arrumar uma moldura pra colocar ele aqui na parede. Mas esse é um dos melhores pôster que eu ganhei.
E também tem um pôster do Ladybug que eu ganhei também, lá como brinde, e eu não sei onde eu coloquei esse pôster. E eu tenho uma foto dele aí, que vai estar aí na tela, tal, mas esse pôster aí eu não sei onde foi parar. Depois eu vou dar uma procurada pra ver se eu acho, mas ele é super bonito também, muito bonito. Então foi isso, essa foi a CCXP pra mim. Como eu falei, foi uma das melhores experiências que eu tive esse ano, e espero que ano que vem eu tenha mais dessas experiências. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal e até a próxima, rapaziada. Falou!